Saudações e bem-vindo. Moçambique celebra 50 anos da independência nacional. O ponto mais alto vai acontecer precisamente a 25 de junho de 2025. Como temos estado a fazer nos últimos tempos, os minutos que se seguem ficam reservados a uma reflexão profunda sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, sendo que hoje o convidado é o professor Dr. Narciso Matos. Professor, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos quantos vão acompanhar a nossa conversa. Professor Narciso Matos, Moçambique proclama a independência nacional a 25 de junho de 1975, passam-se 50 anos. É iniciado imediatamente o processo da edificação da nova nação, mas muitos outros desafios também se seguiram até aos dias de hoje. O que é que gostava de destacar neste processo? Bom, em primeiro lugar, o que eu gostava de destacar é que a coisa mais importante que aconteceu aos moçambicanos foi a independência nacional, não é? Que merece uma celebração sem reticências. Esse é um marco histórico que transformou completamente, e não hesito em dizer isso, a vida de todos os moçambicanos, a esperança que cada um de nós pode ter para si, os seus filhos e os seus netos. Portanto, isso para mim é um ponto de grande destaque e, ao mesmo tempo, uma grandíssima homenagem àqueles homens e mulheres que, dentro e fora do país, lutaram para que fôssemos independentes em 25 de junho de 1975. Em segundo lugar, eu também não tenho hesitação em destacar que houve avanços impensáveis antes do dia 25 de junho, não é? de 1975. Qualquer domínio em que eu possa pensar, educação, saúde, economia, transportes, todos os domínios em que eu possa pensar, acho que os avanços e os progressos que aconteceram depois de 25 de junho também não teriam acontecido. Eu era, em 25 de junho de 1975, embora jovem, nessa altura, já tinha idade para compreender coisas como, por exemplo, que um moçambicano nem sequer taxeiro podia ser, não é? Não podia ter uma loja, não podia ter o que quer que fosse, não é? E este é um pequeno exemplo para dizer que as portas estavam completamente fechadas para o moçambicano. E os assimilados moçambicanos? Não, se me mandar fazer uma lista de assimilados que tivessem algum posto ou alguma atividade comercial ou empresarial de relevo, acho que não era capaz de fazer uma lista de 5. O que não quer dizer que não houvesse, não é? Nessa altura já havia pessoas, por exemplo, que tinham as suas pequenas empresas de venda de carvão e de lenha e de estacas, etc. Já havia, e aqui estou a pensar em nomes concretos que tenho na cabeça de que me lembro, já havia alguns que já mostravam o seu empreendedorismo vendendo tripas, não é? Tinham os seus 2 ou 3 burros com meio de transporte, com os quais iam comprar tripa ali no matadouro e vendiam, então mostravam empreendedorismo. Aqui, por exemplo, hoje toda a gente conhece a Sir Motors, pelo que ela é hoje, mas essa empresa nasceu de uma empresa que se chamava Serração Irmãos Robi, que era uma pequenina empresa de um moçambicano que já nessa altura comprava e vendia lenha, carvão, tinha uma pequenina empresa de transporte público e que ficava ali na Avenida Irmãos Robi, por isso o nome Serração Irmãos Robi. Portanto, já era um empreendedor nessa época. Se mandar continuar na lista, não sou capaz de dizer muito mais. Com isto eu quero dizer que nem os assimilados, nessa altura, tinham o acesso que muita gente pode pensar que tinham.
Na altura da independência, talvez o acesso que tinham era já o poderem frequentar as escolas que antes eram reservadas aos colonos e aos seus filhos. Já não tinham que ir para escolas missionárias, não é? Para escolas religiosas. Esta é uma das portas que se abriu um bocadinho também. Também não eram dezenas os assimilados nessa altura. Talvez houvesse um ou outro que fosse um escrivão, não é? E estou aqui a pensar em algumas pessoas que eu também conheci, que já estavam nessa carreira de escrivão. Alguns já trabalhavam em empresas de advogados independentes, não é? Que depois da independência se chamaram democratas, mas antes eram apenas empresas de portugueses, na altura, não é? Na altura, para nós, português é quem tinha pele branca, moçambicano era quem tinha pele preta, até aquela altura. Depois disso é que começamos a pensar de outra maneira. E, portanto, já havia alguns que trabalham em empresas nessas empresas de advogados, mas, portanto, o que eu estava a tentar dizer? Que nem os assimilados tinham portas abertas, já estava-se a abrir um bocadinho a porta, porque o colonialismo não conseguia mantê-la fechada, por causa da pressão da luta pela independência e das pressões internacionais que sofria. E outros avanços impensáveis? Outros avanços impensáveis agora, e eu teria que entrar para coisas específicas, não é? Nós conversávamos os dois há bocadinho, perguntou-me como vai a universidade em que eu trabalho, e eu dizia-lhe que, e não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, eu dizia-lhe que já no sábado passado nós graduámos só aqui em Maputo 600 estudantes. Ora, no ano da independência, em Moçambique inteiro, não havia nem 60 moçambicanos com formação superior, que seria 10% daquilo que nós, uma única universidade, num país que agora tem 40 universidades, não é? Graduamos num dia, numa cidade. Era completamente impensável isso, não é? Quer dizer, o colonialismo eu vou dizer 500 anos, mas hoje sabemos que não é bem 500 anos. A verdadeira ocupação de Moçambique acontece nos últimos 100 e tal anos. Até aí os portugueses estavam um bocadinho na costa, etc, etc. Mas vamos dizer 500 anos. Nos tais 500 anos, os portugueses não formaram tantos moçambicanos como nós, os moçambicanos, formamos nestes quase 50 anos, a todos os níveis, como professores, como enfermeiros, como universitários. Não há nenhum domínio da vida moçambicana que tivesse tanta gente qualificada como temos hoje. E isso não teria sido possível. Quer dizer, se não foi possível em 500 anos, não há razão para eu pensar que teria sido possível nos últimos 50 anos, se não fôssemos independentes. Professor, a massificação da educação no país depois da independência tem um porém inevitável, portanto inquestionável, que é o facto de termos milhares de jovens formados. Muitos deles, ou alguns deles, muito bem formados. Entretanto, não têm o que fazer. É verdade. É verdade, é aquilo que se chamaria um efeito colateral dos progressos que nós fizemos. Por outras palavras, o desenvolvimento que nós tivemos, notável a todos os aspectos, em termos de formação de pessoas, não foi acompanhado pelo desenvolvimento de uma economia que absorvesse esses talentos. Daí que hoje tenhamos jovens graduados como técnicos médios, como técnicos superiores, até como mestrados, que estão no desemprego. Até há pouco tempo até se discutia se doutores, que é o nível mais alto cientificamente, iam ser reformados aos 60 anos, um bocadinho com a ideia de que eles têm que sair para outros entrarem, não é? Ideia um bocado maluca, digamos assim, mas está corrigida já. Mas o que eu estava a tentar dizer é que... qual era a sua pergunta? A minha pergunta é que temos milhares, fruto da massificação da educação, temos milhares de jovens formados. Mas nem todos têm emprego adequado. A maioria. Exatamente. Porque o desenvolvimento da nossa economia... Não só emprego adequado, como não tem emprego. Não posso contestar isso,
Isso é o resultado de que o desenvolvimento da nossa sociedade, em particular da nossa economia, que é isso que emprega as pessoas, não foi acompanhado do aumento de capacidade de utilizar os talentos das pessoas que foram formadas, não é? Infelizmente, ainda não há uma luz no fundo do túnel, na minha opinião, porque, por exemplo, a aposta que todos nós, de uma maneira coletiva, porque alguns de nós duvidamos, fazemos na indústria extrativa, óleo, gás, etc., como o exemplo de Tete nos pode mostrar, ou o exemplo de Nacala nos pode mostrar, emprega centenas na fase de implantação, não é? Quando acaba a implantação dessas empresas, porque elas utilizam tecnologias de ponta, passam de centenas para algumas dezenas, o máximo, não é? Acho que todos nós vimos nas nossas televisões jovens moçambicanas sentadas em frente de um sistema de computador e ela sozinha descarrega vagões de carvão que vende Moatize. Já não precisa de estivadores de 100 ou 200 ou 300. Ela sozinha no seu computador, não é? Faz o trabalho que outrora era feito por centenas de pessoas. O que só tentar dizer é: há desenvolvimento em algumas áreas, mas não é o desenvolvimento que cria emprego para os moçambicanos, não é? E, portanto, temos este dilema de que algumas vezes nós olhamos para o crescimento do produto interno bruto e dizemos que o produto interno bruto de Moçambique tem vindo a crescer. É indiscutível, a estatística diz isso. Mas o emprego não acompanhou esse crescimento, não é? Daí que haja muitos jovens com formação, com capacidade, que, e disse muito bem, não têm emprego, porque muitos deles trabalham. Mas trabalham onde? Trabalham ainda na rua, não é? Quer dizer, eles trabalham porque têm que sobreviver, mas fazem atividades que estão muito longe das capacidades que eles têm, não é? Para prejuízo do próprio país, porque se eles trabalhassem naquilo que são capazes de fazer, o país estaria mais à frente. Professor, não é sua área de especialidade, mas não hesito em colocar-lhe a seguinte questão, porque tem mesmo a ver com o raciocínio que o professor apresenta aqui. Isto não será a fatura cara que o país paga ao não ter apostado de forma efetiva nas pequenas e médias empresas, que são aqueles setores que gerem muito mais empregos do que os grandes projetos? Deixa eu dizer-lhe o seguinte, e disse bem, eu não sou economista, não é? Sou leigo. Mas a pergunta decorre exatamente do pensamento que o professor partilha. Pois, eu sou leigo e tenho algumas ideias que se calhar os economistas iam dizer que tem tantos buracos que não vale nada, mas diz-se que as pequenas e as médias empresas criam mais trabalho e mais emprego do que as grandes, certamente mais do que os megaprojetos de que nós tanto nos orgulhamos e dos quais tanto falamos e continuamos um pouco a apostar nessa via equivocada, na minha opinião, não é? Teria sido alguma falha na estratégia? Teria sido possível fazer mais em benefício das pequenas e médias empresas? Talvez, não é? E eu não quero ser categórico por me perguntar aonde é que foi a falha, quando é que se podia ter feito, se calhar não saberia como responder. E também, sabe, é muito fácil ser esperto depois do acontecimento, não é? É mais difícil ser esperto naquele momento em que as coisas deviam ter feito. Agora, aquilo que para mim é completamente indiscutível, a não ser que a pessoa queira ser cínica, é que alguma coisa não fizemos bem, não é? Porque se tivéssemos feito bem, os tais milhares de jovens de que falavam estariam a trabalhar. Estaríamos... Isto que hoje ouvimos dizer com alguma demagogia, não é? Que se vai reavivar a empresa tal, toda a gente fala de reavivar empresas, parece que Moçambique daqui a 3 ou 4 anos vai ser
vamos ter empresas como se fossem cogumelos por todo o país fora. Mas esse é outro assunto. Pois, tudo isso que se está aí a pregoar, talvez não tivessem morrido tantas empresas como morreram, se soubéssemos então o que sabemos hoje, não é? E talvez houvesse outras vias. Eu vou dar-lhe um exemplo de uma coisa para a qual eu fico perplexo ainda, sem perceber muito bem, embora acho que perceba nas entrelinhas. Quando houve as dívidas ocultas e os donos do dinheiro no mundo, de facto, impuseram sanções a Moçambique, não é? Foi isso que foi feito, embora as palavras não tivessem sido ditas com clareza, e retiraram-se do apoio ao governo de Moçambique, puniram-nos a todos nós, não é? Todos nós moçambicanos pagamos a fatura. A verdade é que com maior ou menor dificuldade sobrevivemos, quantos anos? 3, 4, 5 anos, não é? Nesse isolamento. Quando eles perceberam, isso é uma teoria minha, quando eles perceberam que ao nos retirar esses apoios, nós conseguíamos sobreviver e, portanto, eles deixavam de ter a capacidade de nos influenciar. E nos controlar. De nos controlar, não é? Começaram a regressar. Aquilo que eu me pergunto é, se nós sobrevivemos 4 anos, por que não paramos a dizer, se calhar não precisamos voltar a fazer tantas dívidas? Se calhar, afinal, somos capazes de contar com as nossas próprias forças, como se dizia nos tais tempos em que eu era jovem. Mas a partir do momento em que eles começaram, antes de se resolver as dívidas ocultas, começaram a voltar a dar-nos dinheiro, na minha opinião, nós abrimos-nos completamente, não é? E eles meteram o dinheiro que meteram e retomaram o controle que tinham sobre as decisões deste país, não é? O que eu estava a tentar dizer é, se calhar é um dos tais momentos em que nos faltou a lucidez para dizer, ok, vocês saíram para nos punir, mas nós sobrevivemos. Mas nós queremos emprestar-vos agora não sei quantos milhões. Não, nós não precisamos deles, não é? Ou talvez não precisemos desses milhões, precisamos só de um bocadinho para olhar isto e aquilo e avançamos. Mas nós abrimos completamente. E sabe, na minha ignorância das coisas de economia, eu digo assim, nós chegamos à situação triste de um país qualquer que põe 20 milhões de dólares, não é, na mesa, que em termos de país não tem significado nenhum, tem direito ao acesso até ao Presidente da República. Senta-se na mesa das decisões, não é? Não somos nós quem se senta na mesa das decisões. Então eles, através desses pedacinhos de dinheiro, Bom, não era essa a sua pergunta. Vamos abandonar esse tema. O presidente Lula da Silva do Brasil sabe melhor lidar com estas situações do apoio externo. Professor, praticamente acabamos entrando já no capítulo de recuos impensáveis, já que falamos de avanços impensáveis nestes 50 anos de independência. Identifica algum recuo impensável? Recuo impensável. Ou recuos impensáveis? Será um apenas? Ou tivemos alguns recuos impensáveis? O que é que quer dizer? Coisas que em 1975 o que é que não teríamos feito melhor? Está bem. Quer dizer, se olhando para voltássemos aquilo que era o atrás, sonho dos libertadores, o que é que poderíamos ter feito melhor? e não fizemos. O Olha, pensamento lá estava, entretanto não realizamos, significa um recuo. está bem. Vamos usar a sua definição de recuo. Para mim, uma das coisas em que nós fizemos um recuo triste e que nos custa muito é nos nossos valores. Não foi voluntário, foi-nos, de certa maneira, fomos empurrados para aí. A guerra dos 16 anos deixou feridas no nosso país que nós muitas vezes esquecemos com facilidade, não é? Mas traumatizou-nos a todos como país, não é? Na nossa maneira de estar. Criou, por exemplo, essa mentalidade de mendigos, de estou a pedir. Não é? Antes disso, não era essa a mentalidade.
que existia em Moçambique. Havia a mentalidade de que, com aquilo que nós temos, vamos tentar ser um país digno e avançar. Autoestima. Então, que recuos que recuos é que houve? Para mim, foi na questão dos valores, não é? Hoje, toda a gente diz, eu também vou dizer, porque também acho que sim, há corrupção em todos os domínios, não é? E não era assim nos primeiros anos. É um recuo nesse aspecto, não é? Tenho que dar outros exemplos de recuos. Podemos enumerar todos os recuos. Eu não tenho lista de recuos para enumerar. Tenho ideia de algumas decisões. Tem algumas decisões que, se o relógio do tempo pudesse voltar para trás, talvez não devêssemos fazer de outra maneira. Nomeadamente? Por exemplo, uma das áreas em que eu falo com mais à vontade é aquela em que eu trabalho, que é a área da educação, em que há o grande problema de nós querermos dar acesso à educação a todos os moçambicanos. Da mesma maneira que na saúde, não é? Então o grande problema é como é que nós, com os meios que temos, podemos dar acesso à educação a todos os moçambicanos. A solução não é fácil, não é? Porque se os meios são limitados, não é? Se nós tentarmos dividir esses meios por toda a gente ao mesmo tempo, aquilo que cada um vai receber não chega para ter uma boa educação. Então nós podemos ter toda a gente a ir para a escola, mas ninguém a aprender, não é? Será que havia outras soluções? Será que poderíamos ter sido... Eu não sei bem qual é a resposta, porque se me perguntarem, então está a dizer que devia ter havido alguns que tinham acesso e outros não. Como é que ia separar os que têm acesso dos que não têm? A minha resposta seria, não, devíamos ter discutido se essa é uma equação possível ou não. O que eu estou certo é que não vale a pena fingirmos que toda a gente tem acesso se depois todos nós nos queixarmos que a qualidade é má. Talvez se possa aplicar a outros domínios. Então, se o tempo voltasse para trás, talvez nós devêssemos pensar numa evolução talvez mais gradual e mais segura do que a evolução com a rapidez que teve, que acabou por trair o objetivo nobre que nós tínhamos. No campo da educação, nós passamos quase de um ano escolar para o outro, a nível do ensino primário, passamos de quase 1 milhão de crianças, 1 milhão e meio, para 7 milhões, de um ano para o outro. Será que nós perguntamos de onde é que vão vir os professores para os 7 milhões? Como é que nós vamos garantir que os 7 milhões tinham pelo menos a mesma qualidade que tinham 1 milhão do ano anterior, não é? Mas fizemos isso, não é? Não vale a pena chorar sobre o leite derramado. O que eu estou a dizer, porque a sua pergunta é, há áreas em que talvez pudesse ter sido possível fazer de outra maneira? E eu digo, não é? Na economia é a mesma coisa, não é? Há pouco falava do exemplo de que, mais uma vez, como resultado da pressão internacional, esta ideia da globalização, essa ideia de abrir os mercados para toda a gente, nós abrimos, não é? Quer dizer, se a filosofia era essa, que o mundo global era abrir-nos completamente, nós abrimos-nos completamente, não é? Resultado, antes fazíamos camisas e roupa aqui, depois faliram as empresas. Antes fazíamos sapatos aqui, faliram as empresas. Tínhamos as Texlões, não sei o quê, faliram as empresas. Fazíamos vagões aqui, não é? Da maquinária, etc., faliram as empresas. Fazíamos garrafas e copos, podiam não ser muito bonitos, mas fazíamos e usávamos ali na vidreira, faliu. Fazíamos pneus na Mabor, faliu. O que eu estou a dizer é que nós abraçamos as filosofias neoliberais vindas do Ocidente
seguindo a cartilha do Ocidente, e nesse processo, perdoa uma palavra, nós lixámos-nos. Não é? Nós perdemos tudo o que tínhamos. Olha para eles agora, eles têm barreiras. Não é? Hoje há uma grande discussão, desses que nos impuseram a abertura completa, por exemplo, estão a banir a exportação de carros elétricos chineses, não é? Para os países deles. Estão a impor barreiras. Então, aquelas barreiras, nós tínhamos que deitar abaixo as barreiras, porque isso era o caminho da boa economia. E eles estão a impor barreiras. Deixa-me voltar à questão. O que eu estou a tentar dizer é que mesmo na economia, talvez houvesse outras opções. É conhecido, toda a gente cita isto, que o saudoso Carlos Cardoso, não é? Levantou essa questão da indústria do caju. Do caju, exatamente. Levantou essa questão de que o que é isto? Nós agora que somos, acho que na altura éramos dos maiores exportadores de caju. Acho que da amêndoa do caju, tirando a Índia. E vieram aí com essas políticas deles. Hoje já nem contamos na exportação. Mas Moçambique tinha como contornar a asfixia econômica que instituições da Bretton Woods nos impôs, que determinaram, porque eu me lembro que custou muita resistência ao país a decisão de avançar para a destruição da indústria do caju. O Moçambique tinha como contornar e resistir perante esta pressão externa. A minha resposta é Moçambique poderia ter discutido perante melhor. Perante uma situação que o país não tinha dinheiro para importar, pelo menos por uma semana ou por 2 semanas, leite para bebês nos hospitais. Portanto, o que nos impunha na altura era que, para poderem beneficiar de alguma ajuda, precisam de implementar esta decisão. Vamos voltar atrás, não no tempo, mas na nossa conversa. É preciso nos lembrarmos nesta conversa que esta falta de leite, esta falta de importação, etc., foi provocada por uma destruição planificada do país e daquilo que o país era à data da independência, não é? 16 anos depois da luta dos 16 anos, o país era muito mais pobre do que em 1975, em termos de escolas, de hospitais, de estradas, de linhas de transmissão de energia, que a Bora Bassa estava fechada, etc, etc. Portanto, quer dizer, agrediram-nos de tal maneira que ficámos na sala de reanimação e estão a perguntar, nós poderíamos naquele momento ter recusado, não é, o soro que nos deram para sobreviver, não é? Eu acho que a pergunta é um bocadinho capciosa, porque já está a aceitar que nós... O que é que estou a tentar dizer? O que eu estou a tentar aqui dizer é que talvez os moçambicanos pudessem ter discutido, incluindo essas imposições, e aceitar, talvez tivéssemos que aceitar algumas imposições, mas conscientemente saber que nós estamos a ser forçados a fazer isto, não é porque nós queremos. Não íamos hastear aquilo como a nossa bandeira. E logo a seguir vieram pedir desculpas, depois de se destruir a indústria do caju. Exatamente. Não é? Eu me lembro, isso foi no tempo do presidente Chissano. Exatamente. Mas tirando, mais uma vez, tirando o Carlos Cardoso, quem é que falava disso na altura? Houve algum debate nacional sobre isto? Sobre esta opção da abertura completa da economia do país para aquilo que aconteceu depois, não é? Então, não estou a dizer que é um caminho fácil. Há países no mundo, não é preciso olhar 30 anos atrás, que tentam resistir a isso e que estão a pagar uma fatura muito séria, não é? Olha para a Venezuela, olha para Cuba, não é? O imperialismo hoje já não se fala, mas ele ainda existe. Está bem de saúde, não é? E tem as suas maneiras de agir. Agora,
Uma coisa é saber que estamos numa luta, que não é uma luta igual, que é uma luta difícil. Outra coisa é nós quase deitarmos fora as nossas convicções e começarmos a agir como se acreditássemos que aquilo nos ia levar à libertação e 50 anos depois, e voltamos à sua pergunta, descobrirmos que afinal os caminhos que nos mostraram e que nós aceitamos sem um debate interno sequer, nos levaram para o abismo. Olha, se calhar não valeu a pena então, não é? Se calhar não valeu a pena esse abandono da essência do que estávamos a tentar fazer. Se calhar seríamos... Vou deixar que faça a pergunta, podemos entrar numa divagação. Professor, como é que veio ao longo destes 50 anos a materialização do princípio de justiça social em Moçambique? Pode fazer de outra maneira a pergunta para eu perceber exatamente... A justiça social em Moçambique? Não. Não há justiça social em Moçambique. E posso dar-lhe um exemplo. Nós temos, por exemplo, uma escala salarial, não é? Até mesmo dentro do Estado, não é? Estou a falar de governo e fora do governo, mas aquilo que é pago pelo Estado. E dentro do Estado estão também as empresas que são públicas, também são do Estado. Nós temos, nunca fiz as contas, somos capazes de ter aquele que ganha mais a ganhar mais de 100 vezes do que aquele que ganha menos. Facilmente, não é? Nós temos aí capitães de empresas, não é? Públicas, eu não estou a falar das privadas, privados façam aquilo que quiserem. Temos capitães de empresas públicas pagas pelos seus impostos e pelos meus, com salários de 12 mil, 13 mil, 14 mil dólares. Ao mesmo tempo que não temos dinheiro para pagar aos professores ou aos enfermeiros. É um bocadinho difícil dizer que há justiça social, não é? Já para não dizer que aqueles moçambicanos que por alguma razão, nem sempre é por deficiência física, mas também as pessoas com deficiência física, também pessoas que a sorte da vida não lhes permitiu ganhar o seu sustento, nem têm uma cesta básica, não é? E a cesta básica que existe, há 3 ou 4, um pouco mais de tempo, há uns 7 anos, e eu conhecia estes números, trabalhava numa organização, o número de pessoas que recebem, como se chama? Não é ajuda social, tem um nome. Subsídio de proteção social. O número de pessoas que recebem proteção social, nessa altura, era tão pequeno, e o dinheiro que essas pessoas recebiam era tão pequeno, que não deve ter mudado muito nestes anos, não é? Então, como é que a gente pode falar de justiça social, onde há alguns, não é, dentro do dinheiro público, não me estou a meter do dinheiro privado, como é que há justiça social que dentro do dinheiro público tem excessos e extravagância e outros que não têm o suficiente para alimentar a família, pagar o chapa para esse serviço e dar boas aulas e depois voltar para casa? Estou a falar aqui dos professores. Para mim é um bocado difícil falar de justiça social. Professor Narciso Matos, há o sentimento que é expresso publicamente em alguns setores de que quando se não é membro de um determinado partido de Moçambique, praticamente fica impedido de usufruir de algumas oportunidades, quer na direção, na gestão, quer mesmo de fazer negócio e por aí fora. Ou seja, deixa de ter as oportunidades que um outro moçambicano tem. Qual é a sua visão? A minha visão é que as pessoas dizem isso estão 100% certas. Nós vivemos num país em que as pessoas de uma determinada convicção política, às vezes não é convicção, é
conveniência. postura, conveniência política, têm mais acesso do que os que não são. Para mim, não há nenhuma dúvida a esse respeito. E, diga-me só, não é, dentro de mesmo as empresas públicas de eletricidade de Moçambique, Linhas Aéreas de Moçambique, Petromoc, E outras tantas. Hidroelétrica de Cabora Bassa, essas tantas, vamos tentar juntos fazer uma lista de pessoas que não são camaradas lá. Está tudo dito. Espero que isto seja transmitido depois do dia 9, porque eu não quero... Tenho convicções sobre essas coisas, tenho pensamentos, mas não quero que isto influencie a votação dos cidadãos. Não é? Isto sai depois do dia 9, não é? Professor, há espaço em Moçambique para pensar diferente? Esse é outro tema complexo. É assim, nós temos exemplos em Moçambique de pessoas que pensaram diferente, exprimiram as suas ideias de maneira publicamente e sobre os quais recaíram represálias, não é? Algumas morreram. Outras foram espancadas e foram parar aos hospitais, não é? Eu sei disso, não sei se toda a gente sabe disso, não é? Mas acho que muita gente sabe disso. Portanto, enquanto pensas diferente, mas não te manifestas abertamente de modo diferente, acho que não há nenhum problema. Mas começa a tomar alguma ação, começa a ser público em relação ao teu pensamento diferente. E eu acho que há sim um sistema que reprime essas ousadias, não é? O resultado disso é a autocensura, não é? Quer dizer, as pessoas começam a pensar, eu tenho filhos para criar, não é? Por que agora vou-me armar em esperto, começar a dizer coisas e amanhã, não é? Quem é que vai tomar conta dos meus filhos, etc, etc, não é? E as pessoas autocensuram-se e calam-se. Portanto, sua pergunta, há espaço para pensar diferente? Reformulando a sua pergunta um bocadinho, há espaço para pensar e agir e manifestar opinião e agir fora do politicamente correto em Moçambique? Ou conveniente? Ou conveniente? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que este espaço tem que ser aberto e o país vai ficar muito mais rico. Não é o facto de nós discordarmos que nos faz inimigos, não é? E se calhar, se nós discordarmos e discutirmos, no fim até podemos concordar em discordar. Tu tens a tua opinião e eu tenho a minha, se calhar nenhum dos dois tem razão, mas está bem. Cada um pensa como quer, não é? Eu acho que não há esse espaço em Moçambique. As pessoas que ousam publicamente defender suas opiniões, primeiro aviso de navegação e, como disse, chega até chegar à morte e, portanto, as pessoas são silenciadas. Alguns dos valores que representam uma marca para Moçambique independente, ou mesmo um pouco antes, para começar pela época da luta de libertação nacional, é a promoção e a consolidação da unidade nacional, é o combate ao tribalismo, é o combate ao racismo. Como é que vê estes valores hoje? Bom, como valores, eu acho que são dos valores mais preciosos que nós devemos preservar e defender em Moçambique, não é? Esta ideia de que somos todos moçambicanos, de Rovuma ao Maputo e de Zumbo ao Índico,
eu acho que é quase sagrada, entre aspas, não é? Usando esta palavra, acho que deveria ser indiscutível. Esta ideia de que não interessa se eu nasci em Maputo e tu nasceste em Gaza e o outro nasceu em Quelimane ou coisa assim, em Mavago, somos igualmente moçambicanos. Acho que isto é das coisas mais bonitas e mais preciosas que a independência nos trouxe, que nós deveríamos nutrir estas ideias e fazê-las crescer e germinar. Essa ideia de que quem nasceu em Moçambique é moçambicano. Acho que é assim que a nossa Constituição, não estou muito certo se é assim que a Constituição está escrita. Quem nasceu em Moçambique é moçambicano. E quem já tinha nascido em Moçambique e tinha um prazo para fazer a sua opção ao atingir uma certa idade, acho que essa era a Constituição inicial, e fez essa opção, é moçambicano. Não interessa se é branco, se é asiático, portanto, quer dizer, se é chinês, se é indiano, independentemente da cor da pele. Independentemente, somos todos igualmente moçambicanos. Não interessa se é hindu, se é católico, se é protestante, somos todos moçambicanos, igualmente moçambicanos. Eu acho que essa é das coisas mais bonitas que nós criamos neste país. Não é? A expressão unidade nacional continua vibrando como vibrava em 1975 entre os moçambicanos. E eu acho que esses valores estão hoje mais ameaçados do que estiveram em algum momento da nossa história, nestes 50 anos. Não é? Penso que tivemos, se isto fosse um termómetro, não é, para medir a unidade nacional, eu diria que já houve um tempo que a temperatura da unidade nacional esteve mais alta e agora está um pouco mais baixa. Já houve um momento em que o valor de ser moçambicano, independentemente da minha etnia, do sítio onde eu nasci, esse valor já foi muito mais celebrado do que hoje, não é? Acho que nós hoje resvalamos um bocadinho. Se estivéssemos a subir uma montanha, vamos supor que estávamos a subir uma montanha, acho que já estivemos mais em cima em algumas coisas, não é? Nós hoje valorizamos muito mais a etnia relativamente à moçambicanidade. Qual é a etnia mais valorizada? Qual é a etnia mais valorizada? Não é nesse aspecto de qual é a mais valorizada. É no aspecto de eu pensar que... de eu pensar, por exemplo, que eu sou ronga antes de ser moçambicano. Mas não no sentido... Eu sou ronga e sou orgulhoso de ser, não é? Mas não no sentido de respeitar e de cultivar os valores que vêm daí, no sentido de que Moçambique seja a unidade do que há de mais rico em todas as etnias. Mas no sentido de, hoje eu penso mais que sou ronga para me unir aos rongas, para poder ter os tais caminhos que perguntava há bocadinho, estão abertos igualmente para outras pessoas. Não sei se consigo explicar-me, não é? Quer dizer, a etnia hoje é um bocadinho a escada que eu utilizo para ter certos acessos. Da mesma maneira que o agitar da bandeira, não é, do partido no poder, é uma escada para eu ascender as coisas que eu quero ter, não é? Quando, na minha opinião, nós devíamos orgulhar-nos de ser ronga, maconde, nhanja, shona, etc. Ao mesmo tempo, e isso é que nos faz moçambicanos na nossa diversidade e na nossa riqueza, não é? Portanto, estamos a diluir um bocadinho. Vamos dizer, se a unidade era a soma destes valores, acho que estamos a dar tanto valor a cada uma dessas coisas que a unidade está mais frágil.
Não sei se consigo explicar. Professor, olhando um pouco para aquilo que foi o sonho que nos foi dado a conhecer, portanto, dos libertadores deste país, subscreve o sentimento segundo o qual o sonho dos libertadores de Moçambique terá sido desviado com o tempo? Eu não sei qual era o sonho. Moçambique próspero. Olha, é um bocadinho difícil a gente meter-se nos sapatos ou na pele ou na cabeça de outros. Mas aqueles que estiveram lá e lutaram para a nossa independência, com armas do outro lado ou dentro do país, e que olham para o país hoje, eu julgo que muitos não vão estar satisfeitos. Muitos vão dizer que é verdade, estamos independentes, temos a nossa bandeira, etc. Mas não era isto o que eu esperava. Eu esperava algo melhor do que isto que nós temos. Mas isso sou eu. Mas eu não sou essas pessoas. Não é? Portanto, essa pergunta guarde para essa geração. Não é? Mas ouso dizer que, ao mesmo tempo que hão de valorizar o que foi feito de positivo, hão de ter mágoas sobre o muito que não correspondeu ao que sonharam. Até porque, sejamos francos, mesmo desses que pegaram em armas e lutaram, ou lutaram cá dentro, foram parar à cadeia, etc, etc, quantos é que estão hoje numa boa? Será que estão todos? Ou estão só alguns? Quais são as verdadeiras ameaças que o professor identifica à independência de Moçambique, 50 anos depois que foi proclamada a independência nacional, a 25 de junho de 1975? Olha, ou não há ameaças à nossa independência? Para mim há. Para mim há ameaças à nossa independência, não é? Porque se independência não é só hastear uma bandeira e ter um hino, se independência é a liberdade de nós termos os nossos planos, desenvolvermos a nossa maneira, a nossa independência já neste momento está comprometida, não é? E a ameaça é muito grande. Eu vejo com muita preocupação o que se está a passar no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Vejo com muita preocupação os acordos que foram feitos com o Ruanda, que são secretos. Nós, os moçambicanos, pelo menos eu, aqueles com quem eu lido, eu não lido com as pessoas mais ignorantes, digamos assim, passo o termo, não é? Lido com pessoas de todos os escalões, mas lido com pessoas que pensam o país, se preocupam. A maior parte das pessoas não sabe o que se passa, não sabem de onde veio nem para onde vai, não é? Não sabem se aquilo é um enclave ruandês, francês, não sabem até que ponto é que a soberania de Moçambique ali está assegurada, e eu vejo com muita preocupação. Sabe que ainda nos primeiros anos da independência houve momentos em que havia muita preocupação de que uma parte do norte do país poderia ser cortada, não é? E havia forças, incluindo de alguns países vizinhos, que eu não vou citar, hoje são países amigos, tinham certas ambições sobre zonas do nosso país, não é? Houve isso no tempo do presidente Samora Machel. Sentiu-se que nessa altura se ultrapassou. Eu não sei se essa ameaça está completamente ultrapassada hoje, não é? Portanto, acho que é uma ameaça muito grande até da própria integridade territorial de Moçambique. Comecei por falar da verdadeira independência, de nós definirmos o que queremos fazer e fazermos a nossa maneira, com apoio ou sem apoio daqueles que nos queiram apoiar, não é? Isso já hoje é limitado por 20 milhões, para voltar àqueles 20 milhões de que falava anteriormente. A integridade territorial do país está hoje muito ameaçada, não é? E, voltando à questão da unidade,
E eu às vezes vejo com muita preocupação o ressurgir da etnia em desfavor da moçambicanidade. Se consigo explicar, não é? Repito, para que não haja dúvidas, acho que há muito valor nas etnias, há muita cultura, há muita tradição, há muitas coisas boas, não é? De que nos devemos orgulhar e preservar e fazer crescer, não é? Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar das coisas que nos dividem. E acho que essa é uma ameaça que existe também, que nos fragiliza ao fim e ao cabo. Começamos a lutar uns contra os outros, não é? Professor, que a sociedade vislumbra, tendo em conta aquilo que é a situação atual da juventude moçambicana? Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei como responder a isso, não é? Porque eu sei, sem dúvida nenhuma, que os nossos pais, os meus pais, essa geração, sonhou em deixar-nos um país, deixar-nos a nós um país melhor do que o país em que eles viveram. Eu hoje não sei se eu vou deixar para os meus filhos e os meus netos um país melhor do que aquele em que eu vivo hoje. Não sei. Eu acho que estamos um pouco num momento crítico em que devemos redefinir para onde queremos ir. Porque houve momentos em que, bem ou mal, nós definimos o que queremos ser, não é? Houve momentos em que queríamos ser um país socialista, etc. Hoje podemos discutir se foi bom ou foi mal, etc. Mas pelo menos havia um norte, não é? Mesmo que fosse um norte questionável. Ao passar dos 50 anos. Qual é o norte hoje? Para onde é que nós queremos ir? Francamente, eu não sei qual é a resposta. Qual é a direção e em que direção nós queremos levar Moçambique? Fala-se muito, faz-se muitos discursos sobre... vou voltar à indústria extrativa, vou voltar ao turismo, não é? Portanto, fala-se de fragmentos, mas não se pinta o quadro completo. Não é? Qual é o quadro? Onde é que nós queremos ir? Para que contribuem o turismo, a espinha dorsal, a exploração do gás, essas coisas todas vão em direção a quê? Eu não sei. Professor Narciso Matos, a minha realização desde que o nosso fundo de tempo está esgotado, vou ser justo para consigo. O que é que eu gostava de sublinhar que acha ser relevante nesta conversa sobre os 50 anos? O que é que eu acho que é relevante? Relevante sublinhar. É que muito ficou por conversar. Olha, eu acho que o mais importante é este debate sobre o país em que estamos, quais são as coisas que nos preocupam, quais são as preocupações que temos e que caminhos poderá haver. Não creio que haja apenas um único caminho. Para mim, o importante é exatamente haver esse espaço, vocês estão a criar esse espaço, para que se debatam essas múltiplas ideias e, a partir daí, podermos traçar o caminho para o país. Para mim, isso é o mais relevante. Professor Dr. Narciso Matos foi nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Isto acontece no âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da Independência do país. Moçambique celebra a 25 de junho de 2025, 50 anos depois da proclamação da independência. Obrigado pela preferência e fique bem.